O Tribunal Superior Eleitoral aprovou regras sobre a utilização da inteligência artificial nas eleições deste ano. As normas valem tanto para candidatos como para os partidos. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com Alexandre Rolo, doutor em Direito e conselheiro estadual da OAB de São Paulo, a quem eu cumprimento mais uma vez, presente aqui no TJ Aparecida com a gente, para falar de um assunto tão importante como esse, principalmente neste ano, né, doutor? Boa tarde para o senhor, sempre bom tê-lo aqui. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rayane. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Entre as regras que foram publicadas pelo TSE, está a proibição de postagens nas redes sociais de conteúdos no período 72 horas antes da votação e 24 horas após o pleito de 4 de outubro. Como é que o senhor avalia essa determinação do TSE? Essa realmente é uma novidade que veio com a nova resolução que trata da propaganda eleitoral. Na verdade, uma resolução que veio aprimorar a resolução anterior que trata de propaganda eleitoral. Não é que nós temos uma resolução totalmente nova tratando da propaganda, é uma resolução nova que traz algumas diferenças em relação à resolução anterior, e uma das novidades é justamente essa. Então, conteúdos sintéticos, ou seja, aqueles conteúdos criados através de inteligência artificial, que são permitidos ao longo da campanha, então isso é bom que a gente deixe claro, e já eram permitidos no passado, continuam sendo permitidos. Então eu, candidato, vou poder continuar utilizando inteligência artificial na minha campanha eleitoral para fazer a minha propaganda eleitoral, desde que eu informe, isso é uma obrigação do candidato. Então, se eu uso a inteligência artificial, eu tenho que informar ao eleitor que eu estou usando, que aquele material que eu estou divulgando, por exemplo, aquele conteúdo que eu estou divulgando na internet, eu estou utilizando a inteligência artificial. Agora, a novidade é justamente essa que você pontuou, Eduardo, que esses conteúdos de inteligência artificial, eles não poderão ser divulgados, e aí a novidade, nas 72 horas anteriores à eleição. Então, nos 3 dias anteriores à eleição, eu não posso ter nenhuma utilização da inteligência artificial, e isso vale, essa proibição, até 24 horas após as eleições. As eleições, como você falou, ocorrerão no domingo, e sempre são no domingo. Então, até a segunda-feira posterior à eleição, estará proibida, então, a utilização da inteligência artificial em campanhas eleitorais. Doutora, a gente sabe que vai ser um trabalho minucioso, né, por parte do Tribunal Superior Eleitoral, conseguir mapear e também ficar atento com todas essas imagens, com todas essas fotos, vídeos gerados por inteligência artificial. Na sua visão, o senhor acha que a fiscalização por parte do TSE deve ser mais rigorosa também, principalmente nesse ano? Sim, Rayane, eu acho que sim, mas eu também quero dizer que essa fiscalização ela não cabe só à Justiça Eleitoral. E nesse ponto, os próprios adversários de determinado candidato têm um papel fundamental, porque, na verdade, é um candidato fiscalizando o outro. Eu sou o candidato contra o outro candidato a governador, por exemplo, para dar o exemplo da eleição para governador. Então, tem 2, 3, 4, 5 candidatos a governador, e é claro que um vai fiscalizar o outro, e ao fiscalizar o outro, se encontrar alguma coisa que esteja em contrário, que esteja contrariando as resoluções do TSE, o próprio adversário vai fazer essa denúncia. Essa fiscalização também é feita pelos partidos em geral, pelas coligações, pelas federações partidárias e pelo Ministério Público Eleitoral. Então, não me parece, Rayane, que o problema seja falta de fiscalização. Fiscalização nós teremos, um candidato certamente fiscalizará o outro, e eles são os maiores interessados em um fiscalizar o que o adversário está fazendo, então um fiscalizar o outro e vice-versa, mas eu não tenho dúvida nenhuma, isso é letra corrente, que a inteligência artificial é um desafio para todos nós, é um desafio para a justiça eleitoral. E percebam também o seguinte, né? Quando a gente fala em, por exemplo, proibições envolvendo a inteligência artificial, é importante que elas existam, essas proibições, mas a proibição por si só não resolve o problema. Então, eu vou dar o exemplo do feminicídio. O feminicídio é proibido, claro, a gente sabe disso, continua ocorrendo, infelizmente. Então,
É um passo bom, algumas proibições existentes nas resoluções do TSE, mas a proibição em si não resolve todo o problema, porque está cheio de gente que vai querer descumprir as normas eleitorais e não eleitorais. Doutor, só para a gente finalizar, cabe ao próprio eleitor também, né? Filtrar tudo aquilo que vai ver e vai passar por ele na internet, né? Até porque a inteligência artificial pode ser usada para as fake news. Fake news que se tornaram muito frequentes nas últimas eleições. Então o eleitor ele deve ficar atento também, né? Fora os partidos, candidatos. Sem dúvida nenhuma, eu falei que um candidato fiscaliza o outro, eu falei que o Ministério Público fiscaliza, e eu esqueci de falar do eleitor, que é uma figura aí, um personagem importantíssimo, se não mais importante, eu diria que é o mais importante, sim, em uma eleição, nas eleições, e, portanto, o eleitor também vai fiscalizar. Cabe ao eleitor fiscalizar os candidatos, cabe ao eleitor não acreditar em tudo aquilo que recebe de informação. Cabe ao eleitor saber que hoje em dia existem situações envolvendo inteligência artificial, envolvendo, por exemplo, deepfake, jornalistas, por exemplo, que são colocados falando coisas que o jornalista nunca falou, ou o artista, ou gente famosa, a inteligência artificial e a deepfake servem para isso, para você usar a imagem da pessoa e a fala da pessoa dizendo coisas que ela nunca falou. Então, cabe ao eleitor estar atento e ficar atento a esse tipo de situação. Doutor, muito obrigado, viu, pela participação aqui no nosso TJ. Um bom fim de semana para o senhor.